Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Sueli, boa noite, Ari. Gratidão pela presença de vocês. Vanessa, Will, boa noite. Uma alegria muito grande contar com vocês aqui. Caminho da Nova Era, boa noite também. Gratidão pela presença. Enquanto vocês vão chegando, nós vamos mandando os nossos aviõezinhos, que hoje nós temos uma live dupla, ou seja, com duas mensagens, né? Duas mensagens do livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça, esse projeto que nós fazemos às segundas e terças-feiras do Escalada de Luz, e às quartas-feiras este livro, que já está sendo lido por bastante gente, Nos Albores da Imortalidade. Amanhã teremos o capítulo 12, a oração. Alexandre, boa noite, seja bem-vindo. Enquanto vocês vão chegando, eu vou mandar os aviõezinhos então, aproveitando aqui para a gente poder fazer o acompanhamento das pessoas que vão chegando, né? Depois eu fixo o comentário. E então nós estamos dando sequência a mais esse projeto do livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. E hoje temos duas mensagens, como eu disse a vocês, né? Daqui a pouco nós vamos fixar o comentário. E como eu falei para vocês, quando as mensagens são curtas, nós procuramos fazer uma live envolvendo as duas mensagens. Mensagens maiores a gente faz uma live só. Agora, quando vai chegar um dia que nós vamos fazer uma live com 3 mensagens, que são bem curtas, mas muito curtas mesmo, mas o tamanho delas, a gente pode dizer que não diminui a grandeza e a profundidade desta mensagem, né? Pois esse livro, embora escrito nos anos de 1970, alguma coisa assim, boa noite, Solange, seja bem-vinda. Ele é muito atual com a mensagem que nos chega. Então a gente percebe que a atualidade desse livro de Jerônimo transcende ao tempo e espaço, a gente pode dizer, né? Continuar mandando os aviãozinhos rapidinho para a gente dar sequência. Nishida, boa noite, quanto tempo, seja bem-vindo. Aqui estamos mandando os aviãozinhos, e mais alguns aqui, só já finalizamos. Pronto, tá bom, né? Já mandamos, agora quem chegar, chegou. Quem não chegar, chegará depois, né? Vamos fixar o comentário então. Opa, deu um probleminha técnico aqui. Entrou no comercial aqui na hora da música. Complicadinho esse negócio do YouTube. Tem algumas músicas que entram com comercial, né? Então vamos aqui tirar daqui, já deixar a próxima que a gente gosta mais, que a gente sabe que essa não tem interrupção. Essa a gente sabe com certeza que não tem interrupção. Sônia, boa noite, seja bem-vinda, gratidão pela presença. Silvia chegou também. E a sua presença é muito importante para nós, nesses momentos que nós fazemos a nossa reflexões que fazemos sempre às 22 horas, que eu costumo dizer que é um horário nobre da espiritualidade, aquele momento que nós já terminamos nossos afazeres, já tomamos o banho, já jantamos, já estamos nos preparando para dormir. E nesse momento a gente aproveita para fazer as nossas reflexões. E é uma alegria muito grande contar com a presença de vocês neste projeto que a gente faz com muito amor, com muito carinho. Dani chegou agora, boa noite, querida, parabéns pela palestra na Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus, aqui de Araraquara. Quem não pôde assistir, Leninha, boa noite, seja bem-vinda. Diminuir o volume aqui um pouco. Nilceia, boa noite. Quem não pôde assistir a palestra da nossa querida amiga Daniele, está lá no Facebook da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus de Araraquara. Daniele foi muito feliz na sua abordagem,
de um tema muito oportuno. Então recomendo aos nossos amigos. Quem chegou também, a Regina e a Leninha, e quem mais aqui eu vi? A Nicéia já tinha cumprimentado também anteriormente. Então, vamos para as nossas mensagens. A sua presença, primeiramente, e no segundo tempo da live, não necessariamente nos 30 minutos, mas no segundo tempo, nós entraremos para fazer a mensagem rogativa. Lembrando aos amigos que têm o livro, pronto, ficou mais fácil, né? Os amigos que têm o livro que eu encaminhei em PDF, ele, com certeza você vai falar, Luiz, mas depois de sua presença, não é rogativa, é disciplina. Mas a mensagem, sua presença e rogativa são menores, por isso que eu juntei as duas. Então, na próxima terça-feira faremos a disciplina, tá bom? Porque na próxima segunda-feira, dia 25, teremos uma live especial sobre as palestras de Jerônimo Mendonça, com a presença da nossa querida amiga Bárbara Mota, Bárbara_Mota 77. E o tema não poderia ser mais oportuno do que não. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 70 vezes 7. Por isso que eu brinquei até com a Bárbara uma vez que nós fizemos uma live, né? E por conta disso, o tema não, por acaso, saiu realmente, né? A Dani falou que está indo dormir, a Dani Pedraza mandou uma mensagem. Está indo dormir que ela acorda muito cedo. Fique tranquila, Dani. Mandou uma mensagem aqui pelo direct. Clara chegou aí conosco. Então, né, gente, esse horário das 22 horas, ele é bom para alguns que não conseguem, às vezes, assistir uma live mais cedo, mas aqueles que dormem muito cedo não conseguem, às vezes, nos acompanhar. Mas a live fica salva e quem puder e assiste depois, né? Então vamos à sua presença. Sua presença, ela é muito boa para todos nós, né? E ele vai dizer para nós assim: você sabia que com a simples presença você pode ajudar alguém? Pense no seu irmão em um leito de hospital ou detido a uma cela de prisão, sorvendo o cálice da angústia na solidão de uma longa espera. Sua presença será como um raio de alegria a desfazer a sombra do desespero, um bálsamo a lenir a dor da saudade ou uma nota de paz na pauta musical da esperança, para aquele que traz a própria alma abismada em aflição. Sua presença pode ser o reflexo do Cristo, junto aos infortunados e padecentes do caminho. Se você não acredita nisso, pense no que seria da terra sem a presença do sol. Nossa, Jerônimo foi fundo. Comparou-nos a nossa presença ao sol em relação à vida na terra. E aqui ele vai trazer uma observação muito importante, né? Que a nossa simples presença pode ajudar alguém. E vejam que às vezes você não precisa estar presente fisicamente, mas pode estar presente virtualmente, auxiliando com uma chamada de telefone, uma chamada de vídeo, se mostrando presente. Mesmo distante, você pode estar presente e ser presente na vida de uma pessoa. E às vezes nós estamos tão próximos, mas tão distantes. A gente costuma dizer que São Paulo é uma cidade bem engraçada nesse aspecto. Com tantas pessoas, e muitas pessoas se sentem solitárias. Com tanta gente, e a pessoa se sente solitária. Então vejamos, não é a presença física que faz a essência de um encontro. Mas, muitas vezes, uma presença virtual, uma mensagem de otimismo, de esperança. E o Jerônimo vai mais além, né? Pense no irmão que está num leito de hospital. Difícil realmente quando você passa por essas provações
e o ambiente hospitalar não é nada agradável, o entra e sai de enfermeiros, ou se você ainda estiver dividindo um quarto com uma outra pessoa, hora é para você, hora é para o outro. Boa noite, Josimar, seja bem-vindo. Então, e tem pessoas que muitas vezes não tem nenhum parente, fica sozinho no hospital, não tem quem possa visitá-lo. Então, quando uma pessoa recebe a visita de alguém que está hospitalizado, é um bálsamo para aquela pessoa. E assim como ele coloca um irmão que está recluso numa prisão. E a gente pode ir mais além, colocando duas situações que ele não trouxe. Crianças órfãos, abandonadas, não abandonadas, né, mas que foram encaminhadas a um orfanato. Boa noite, Débora, seja bem-vinda. Também os velhinhos nos asilos, muitas vezes abandonados pelos próprios familiares. E quão difícil é a pessoa se sentir abandonada. Então, a gente sabe que muitas vezes não é tão fácil você fazer uma visita a um hospital, sobretudo por conta de regras das instituições, por conta da própria pandemia que aconteceu nesses anos atrás, por conta também das questões de segurança de um estabelecimento prisional, mas nada impede que você visite um asilo, visite um orfanato. Boa noite, Angélica, seja bem-vinda. Então é importante também lembrarmos que neste momento nós estamos sendo aquela presença de Deus na vida da pessoa. Que Deus se faz presente em nossas vidas e dos nossos semelhantes por intermédio de cada um de nós. Deus não vai mandar um espírito se materializar para visitar um doente, para visitar um presidiário, para visitar um velhinho, um órfão. Ele manda a nós, representantes dele aqui na Terra, que nós somos também, como ele falou, co-criadores. Se Deus é o nosso Pai Criador, nós somos co-criadores e podemos e devemos fazer a nossa parte. Uma visita a um asilo, a visita a um orfanato é mais fácil, mais possível do que muitas vezes um hospital ou até uma prisão. Então lembrarmos deste chamamento que Jerônimo vem nos trazer. E ele coloca assim, que a sua presença será como um raio de alegria a desfazer a sombra do desespero, um bálsamo a lenir a dor da saudade ou uma nota de paz na pauta musical da esperança, para aquele que traz a própria alma abismada em aflição. É o Ari dizendo, né, trabalhando voluntariamente. A pessoa fazendo um trabalho voluntário, dedicar às vezes algumas horas do seu dia, e as pessoas reclamam tanto do vazio da existência e não se propõem a sair do aconchego da sua casa para fazer um trabalho voluntário, como o Ari colocou. Faça, se você não puder fazer toda semana, faça uma vez por mês, vá visitar, leve algumas guloseimas para as crianças ou para os velhinhos, faça uma visita, ouça aquele coração aflito, brinque com as crianças. É difícil, a gente sabe que com tantos compromissos que temos, mas ele coloca para a gente que nós podemos. Aí que a Débora disse, nos asilos que eles adoram é conversar e, sobretudo, nós escutarmos, né, Débora? Nós escutarmos. Naquele momento, deixe o celular de lado, olhe nos olhos, preste atenção, contar as histórias deles. Que bonito mesmo, né? Que bonito esse trabalho, né? Eu falo que é engrandecedor, pois a gente consegue resgatar um pouco da nossa humanidade, né? Resgatar um pouco a nossa humanidade, tão esquecida com tantas coisas que acontecem no mundo. E não dispormos de 2 horas por mês, 1 hora por mês que seja, se você não conseguir fazer toda semana. Você é privilegiada, né?
Se você não puder fazer isso toda semana, faça uma vez por mês. E de preferência, se você tiver filhos, leve-os juntos, para que eles aprendam também, para que eles consigam compreender quão difícil é a solidão, né? É privilegiado por doar seu tempo. A Leninha falou que também ama ouvir, são tantos aprendizados, é verdade, Leninha. E são histórias que muitas vezes estão guardadas na memória, no coração deles, e eles não têm muitas vezes para quem passar. Então quando você chega, né, acho que no primeiro momento existia uma questão assim, um certo constrangimento da nossa parte e da parte deles. Quem será essa pessoa que veio fazer? Né? E então é importante lembrar um pouco, né? Olha só, que troca de sentimentos. A Débora falando com a Leninha que o coração fica quentinho. Gente, eu falo assim, tem tanta coisa para a gente aprender que a gente não faz. Não estou puxando a orelha de ninguém não, viu gente? Não estou não, eu acho que só falo que essas lives, as reflexões que a gente traz aqui, é para a gente mesmo, para a gente tentar. Quem já faz, parabéns. Quem não faz ainda, procura um tempo, né? A minha filha tem tantas vovós e vovôs. Que legal, Leninha. Então eu falo, aproveite o tempo. E não fique fazendo isso também, esperando, eu vou fazer isso porque eu estou, né, mandando bônus horas para o plano espiritual. Não, faça sem pretensão. Faça por humanidade, não pense na retribuição. Se você já está pensando em retribuição, ainda que seja no plano espiritual, não está sendo legal, né? Mas uma boa reflexão que Jerônimo nos trouxe, como sempre, né? Como sempre. E aí ele vai dizer que a sua presença... Boa noite, Vitico, seja bem-vinda. A sua presença pode ser o reflexo do Cristo junto aos infortunados e padecentes do caminho. Se você não acredita nisso, pense no que seria a Terra sem a presença do Sol. Olha só que coisa interessante. Tem uma passagem do Evangelho, eu não vou lembrar de cabeça qual que era, né? Mas é uma situação que Jesus fala assim, conta uma parábola, que chegou um determinado momento, vieram falar assim, vinde vós que passais à minha direita, tal, né? Ah, legal, Dani, às vezes acontece isso. A gente precisa entrar e sair para ver os comentários. E ele fala assim, mas quando que foi que nós te visitamos? Quando é que nós fomos te ver na prisão? Te demos comida quando estava com fome? Demos de beber quando estava com sede? E aí Jesus fala, tudo isso que fizestes a um dos menores dos meus irmãos, é a mim que o fazeis. Então, quando nós estamos fazendo algo em benefício, né, de algum ente querido, nós estamos fazendo para Jesus. Exatamente, Leninha, exatamente. Caridade é para Jesus, não tem valor por ser obrigação, né? Não é uma questão de obrigação. É um compromisso seu contigo mesmo. Né? Você como é um ato de humanidade, né? A gente fala assim, é um ato de humanidade, é um ato de afeto, de carinho e atenção. Então, lembrarmos que a nossa presença ela é fundamental na vida de tantas e tantas pessoas que muitas vezes não percebemos a importância que nós temos. Não que a gente seja importante, mas a importância que representa a nossa presença na vida de uma pessoa que está lá num asilo, no orfanato, na prisão ou hospitalizado. Né? Boa reflexão. Como sempre, o Jerônimo trazendo um chamamento muito oportuno para nós. Primeira parte da mensagem já foi concluída, né? Que são 2 mensagens, e nós vamos agora para a rogativa. Tem muitas pessoas que precisam de um pouquinho de nós. Isso é bom, né, Débora? É bom, melhor a gente dar do que precisar receber, né? Então nós vamos para a rogativa, tá? Vamos para a rogativa e a semana que vem, na terça-feira, nós falaremos da disciplina.
Então, rogativa. Jerônimo está fazendo uma prece nesse momento. Senhor, ensina-me a ver sem os entraves da miopia espiritual que me dificulta a visão exata do lado bom que todas as criaturas têm. Dá-me o dom de ouvir sem deturpar os assuntos com a cera da leviandade infeliz. Aprimora a minha palavra para que ela não seja uma bomba fluídica a exterminar a esperança dos que me ouvem. Ilumina as minhas mãos para que elas não sejam instrumentos da violência. Concede diretriz segura aos meus passos para que eles não me transmalhem para os caminhos escabrosos do crime. Enfim, amado Mestre, abençoa meu coração para que ele aprenda a amar sem os prejuízos do egoísmo. Faze de mim, divino amigo, um pequeno servidor do bem de todos, assim seja. Esta rogativa nada mais, nada menos do que uma verdadeira prece. Uma prece. E agora nós vamos, conversar um pouquinho com vocês sobre cada parágrafo, dissecar um pouco essa prece que o Jerônimo fez, essa rogativa. Ele dirige a Deus. Senhor, ensina-me a ver sem os entraves da miopia espiritual, que me dificulta a visão exata do lado bom que todas as criaturas têm. Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. Então vejam só, ele pede a Deus que ele possa ver sem essa miopia espiritual, sem os entraves da miopia espiritual, que está dificultando muitas vezes a nossa visão do lado bom que todas as pessoas têm. Todos nós temos um lado bom. Um percentual de bondade nós trazemos dentro do coração. Mesmo aquele bandido cruel mesmo aquele bandido cruel tem um lado bom. E a gente não é juiz de valor da vida de quem quer que seja. Então, que a gente possa enxergar com os olhos do coração e vendo o lado bom de todas as pessoas. Às vezes a pessoa te ofendeu, te feriu, te magoou, fez alguma coisa, mas é importante que a gente procure refletir. Talvez aquela situação a pessoa estava passando por uma dificuldade muito grande, não dormiu direito, está com um problema financeiro, um problema de saúde. Então, não compete a nós julgarmos. A pessoa te fez 999 coisas boas, mas quando ela faz uma coisa que não é boa, você já condena. Você não releva aquele momento e esquece todas as outras coisas boas que aquela pessoa fez por você. E lembrarmos que nós não temos que ter juízo de valor sobre quem quer que seja. Cada um de nós é responsável pela sua vida, pela sua existência. E não somos nós que vamos procurar ver o lado pior de cada criatura. Pois se você for falar das virtudes dela, talvez você tenha muito mais adjetivos para colocar sobre ela do que das situações que você talvez criticando. E ele continua nesta prece, nesta rogativa, pedindo o dom de ouvir sem deturpar os assuntos com a cera da leviandade infeliz. Pois muitas vezes quando nós ouvimos alguma história sobre alguém, a gente já coloca o veneno em cima daquilo que a gente está ouvindo. A gente já olha com desconfiança, com uma situação meio estranha. Então ele está pedindo neste momento, e coloca os seus sentidos à prova, o sentido aqui da audição, sem deturpar o assunto com a cera da leviandade infeliz. Procurarmos, quando a gente ouve algum fato,
que não seja bom, não seja útil e não seja verdadeiro, como diz Sócrates na sua lição da maledicência, que a gente não passe para frente, que aquela notícia pare ali conosco, para que a gente não seja um propagador de alguma crítica inconsistente e infundada sobre quem quer que seja. E aí ele vai agora pela fala, né? Boa noite, Avelino, seja bem-vindo. Ele vai para a fala, onde ele diz: aprimora minha palavra para que ela não seja uma bomba fluídica a exterminar a esperança do que me ouvem. E como nós somos responsáveis pelo nosso jeito de falar e pela nossa entonação e, sobretudo, pelo que estamos falando. Se você encontrar uma pessoa e falar um elogio para ela, mas de uma forma pesada, densa e carregada, mesmo que seja um elogio, ela vai sentir aquilo como uma coisa má. Não vai ser uma coisa positiva. Você está elogiando, mas a ênfase, a entonação fica pesado. E por mais que você esteja elogiando, você é uma pessoa muito honesta, já te falei. Desse jeito, você está falando que é pessoa honesta, mas do jeito que você está falando, parece que você está chamando ele de desonesto. E por aí vai, né? Como a Débora está dizendo, as palavras ferem. Então, aprimora a minha palavra. E como nós podemos controlar as nossas palavras? A partir do momento que nós utilizamos o cérebro e a razão. Antes de proferir qualquer palavra, tem um amigo meu tinha uma frase que era muito bonita que ele falava. Ele dizia assim: antes de proferir qualquer palavra, mesmo que seja insistentemente rogado, pense se o que vai dizer não é melhor que o silêncio. Ou seja, se você não tiver nada de bom, de útil, de positivo para falar sobre alguém, cala. Fica de boca fechada, que é a melhor forma, né? Então ele está pedindo, né? Porque muitas vezes, pela nossa fala, nós podemos minar a esperança de uma pessoa. Às vezes a pessoa vem com toda vontade, toda alegria te contar uma ideia que ela teve e a gente joga um balde de água fria nela, né? Boa noite com Jesus, meu querido Wilton, seja bem-vindo, gratidão pela presença. Estou pensando em começar um negócio assim. Não dá certo, larga a mão disso. Pronto, você jogou um balde de água fria. Você nem sabe o que a pessoa queria fazer realmente. Então cuidado com a sua fala, cuidado com a tua observação. Uma coisa é você dar um conselho com prudência, com orientação. Agora outra coisa, às vezes você mesmo, por uma questão de inveja, você já detona a ideia daquela pessoa. Então vamos analisar, né? Vamos utilizar a nossa palavra com discernimento. E aí ele vai agora para as mãos, né? Para o tato. Ilumina as minhas mãos para que elas não sejam instrumentos de violência. Né? Você pode muitas vezes utilizar-se das mãos como um ato de violência. Para ferir, para machucar uma pessoa. Se bem que nós podemos machucar também com palavras, como a gente estava dizendo agora há pouco. A Débora mencionou que as palavras ferem. E às vezes as palavras ferem muito mais do que um tapa que a pessoa leve. Claro que vai machucar, ninguém está comparando uma coisa com a outra, mas do jeito que são colocadas as palavras, ferem muito mais que uma agressão física. Mas ele pede para que ilumine as nossas mãos, para que não sejam instrumentos da violência, que as mãos sejam utilizadas para unidas elevar uma prece aos céus. E aí ele vai para os passos. Concede diretriz segura aos meus passos, para que eles não transmalhem para os caminhos escabrosos do crime. E vejam, né, que às vezes as pessoas falam assim: fulano reencarnou numa favela controlada pelo tráfico, controlada pela violência. Não tem jeito. Não é assim que funciona. Não é porque há uma filosofia dizendo que o homem é produto do meio,
Nem todo mundo que nasce numa favela controlada pelo tráfico e tudo mais vai se tornar um criminoso. Depende da sua história de vida, depende da sua índole. E quantas pessoas do bem vieram desses lugares. Nem por isso se deixaram contaminar, nem por isso se deixaram levar por aquela situação, talvez mais fácil, né? Que a gente percebe hoje em dia, até uma crítica até social que se faz nesse sentido, que antigamente permitia-se que o jovem, a partir dos 12 ou 14 anos, pudesse trabalhar. E hoje em dia, por uma questão de política social, contrário contrário ao trabalho infantil, como se o trabalho fosse prejudicar a pessoa, então não se permite de forma alguma que o jovem de 14 anos em diante trabalhe remunerado, ganhando o seu salário para ajudar na casa. Mas, infelizmente, muitos jovens acabam se prostituindo no crime, servindo muitas vezes de instrumentos para o tráfico. Então é uma crítica social que se faz, porque tem tantas pessoas que começaram a trabalhar desde tenra idade. Eu mesmo comecei a trabalhar com 17 anos, mas eu tenho um amigo que ele começou com 12 anos. Trabalhava no cartório, ele foi aprendendo. E é uma pessoa do bem, não se sentiu explorado, não se sentiu... né? Então, lembrarmos dessas questões que não são... Aí a Leninha, trabalho desde os 12. Tem um jovem aprendiz que começa a trabalhar com 14. Sim, tem, mas é diferente hoje em dia, né? Tem toda uma série de implicações. É um pouquinho mais complexo, viu? Não era como se tinha antigamente, que ele ia trabalhar a partir dos 12 anos, já permitia esse trabalho, mas com base nisso ele aposentava bem mais cedo. Hoje as leis previdenciárias estão estendendo ao máximo, né? A Silvia começou com 7, olha só. E ninguém se perdeu, né? A gente fala assim, ninguém se perdeu. Mas não estamos aqui fazendo crítica social. Estamos assim só comentando a reação dos passos que o Jerônimo pede, né? Para a gente, que eles possam, né, ter uma direção segura e a gente seguir. Tem muita empresa por aqui que adota o jovem aprendiz. Que bom, Clara. Muito bom mesmo. E aí ele vai continuar dizendo assim, né? Enfim, amado mestre, abençoa meu coração para que ele aprenda a amar sem os prejuízos do egoísmo. Amar sem os prejuízos do egoísmo, né? Muito bonito essa, né? A Silvia disse que assim que o pai dela faleceu, fui trabalhar na casa da vizinha da minha avó. Silvia. E aí você aprendeu a vida. Que bom, né? Então, olha só que bonito. Amado Mestre Jesus, abençoa meu coração para que ele aprenda a amar sem os prejuízos do egoísmo. Isso é bonito porque ele falou de várias situações, né? Ele falou da visão, ele falou da audição, ele falou da fala, das mãos, dos pés e do coração. Ele praticamente pegou todos os sentidos, todos os nossos sentidos, claro, menos o paladar, mas no sentido amplo, pegou todos os sentidos. É uma rogativa para cada um dos nossos sentidos, para que isso consiga, né, trabalharmos essa rogativa do Jerônimo de uma forma altruísta, que a gente pode dizer, né? Nossa, Leninha, que coisa. Bom, hoje em dia você percebe que muitas pessoas, inclusive, né, vão trabalhar fora no Brasil, né, para cuidar de crianças também, né? Au pair, né, que eles falam, né? Interessante.
que é uma forma dela receber alguma coisa, se manter, estar acolhida numa casa de família e aprender a língua também, né? Então nós vimos aqui nesta rogativa a mensagem, esta prece que Jerônimo nos faz, né? Pedindo a Deus discernimento para os seus olhos, para os seus ouvidos, para a sua fala, para suas mãos, seus pés e, sobretudo, seu coração, para que seu coração aprenda a amar sem egoísmo. E finaliza dizendo: faze de mim, divino amigo, um pequeno servidor do bem de todos. Assim seja. Muito linda, muito bonita. Bom, então, para a semana que vem, terça-feira, ficou o capítulo intitulado Disciplina. E aí a gente pode parafrasear Emmanuel, né? Disciplina, disciplina e disciplina. Muito bom, né? Muito bom. E para amanhã convido a todos para estarem conosco para mais um capítulo do livro Nos Albores da Imortalidade, capítulo 12, a oração. Lembrando que já temos 2 convidados que vão estar conosco no mês de 1 de outubro, 1 em novembro, tá? No mês de outubro, deixa eu ver certinho aqui para não falar errado. No mês de outubro, capítulo 17, nós teremos a presença, no dia 25 de outubro, da nossa querida Daniele Lima, tá? Daniele Lima estará conosco dia 25 de outubro, capítulo 17. E no dia 1º de novembro, o Vitor, meu filho, vai estar conosco no capítulo 18. Deixa eu ver o que a Dani falou. Meu cunhado foi para a Irlanda, passou meses lá, trabalhou como babá para viajar para a Europa. Um rapaz de quase 1,90 m tomava conta de 2 crianças, uma delas um bebê. Meu Deus do céu, Dani. Que coisa, hein? Mas é legal, né? Muito bom isso. Muito bom. Ai, ai. Então, olha, fica aí o convite para vocês estarem amanhã. Como sempre faço, às quartas-feiras, eu faço das 10 às 10h05. Eu aguardo vocês chegarem. Das 10h05 a 10h10 eu faço a leitura do resumo do capítulo anterior. E a partir das 10h10 eu começo a leitura do capítulo e, terminando a leitura, nós fazemos um breve comentário sobre este capítulo, tá? Este livro, Nos Albores da Imortalidade, é a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. Então agora eu vou convidar a todos para a gente fazer as nossas preces, as nossas vibrações, em especial também nesta noite, para o pai de uma querida amiga que partiu para o plano espiritual, lá na cidade de Tuiutaba, o seu Orlando, esposo da Marininha, pai da Ana Paula, que nos auxiliou e auxilia muito neste projeto de Momentos com Jerônimo Mendonça, o seu Orlando. Então, vibrar para que a espiritualidade possa ampará-lo, possa recebê-lo no plano espiritual. O Jerônimo Mendonça também, com certeza, vai estar auxiliando, porque conterrâneo dele, né? Por você também, Leninha, pode ficar tranquila, tanto por você, pela Silvia, pela cunhada dela, né? E a Kátia chegou agora. Nossa, olha só, hein, Kátia? Não, nada por acaso. A Kátia é de Tuiutaba, lá do Lar Espírita Pouso do Amanhecer. E agora nós vamos fazer as nossas vibrações, Kátia. Eu falei exatamente que vamos orar pelo seu Orlando, esposo da Marininha, pai da Ana Paula, que partiu para o plano espiritual. Que eu falei que nesse momento, com certeza, Jerônimo Mendonça estaria lá recebendo o seu Orlando. E aí, nesse exato momento, você entra na live, Kátia. Olha, nada por acaso, né, querida? Nada por acaso. Kátia é uma querida amiga do coração. Então vamos às nossas vibrações, né? E assim, queridos amigos, aqueles que assim se sentirem confortáveis,
Vamos fechar os nossos olhos suavemente. Tome uma inspiração profunda e solte lentamente o ar. E nesse momento, sinta ao seu lado a doce presença do nosso Mestre Jesus. Jesus estando ao nosso lado, cada um de nós, nesse momento, tem um pedido muito particular a lhe fazer. Fale em voz alta ou, se preferir, em pensamento, na certeza que o nosso Mestre Jesus haverá de acolher a nossa prece, o nosso pedido, a nossa rogativa. Permaneça um pouco de tempo em silêncio, conversando com Jesus, para que Ele possa atender ao seu anseio, ao seu pedido, seja para a saúde do corpo, da alma, da mente. Sinta a energia fluindo do coração de Jesus para o seu coração. E a Ele vamos pedir também que abençoe os nossos lares, os nossos familiares. Abençoe a cada pessoa que passou por esta live, que aqui se encontra ou que vai assistir depois. Que possa levar um lenitivo, um socorro aos desamparados da sorte, nas prisões, orfanatos, asilos, ou perambulando pelas ruas. E também um lenitivo para aqueles que estão nos hospitais ou em seus lares acamados, necessitando de cura do corpo e da alma. Vamos rogar por todas as pessoas que nos pediram preces, em especial pela nossa amiga Leninha, pela Silvia, pela sua cunhada, pela amiga da nossa querida Clara, e rogando a espiritualidade maior que possa receber em seus braços nosso querido Orlando, esposo da Marininha, pai da Ana Paula, que Jerônimo Mendonça possa auxiliá-lo neste momento de libertação do corpo, a sua chegada no plano espiritual, que possa trazer também consolo aos familiares aqui restantes, para que eles possam ser amparados, socorridos e abençoados. E assim dizemos, Mestre, para agradecer esta oportunidade, Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Amigos, eu agradeço imensamente a cada um de vocês que esteve aqui conosco. Daniel, que chegou agora também. Boa noite, Daniel. A live vai estar salva. Aguardo vocês amanhã às 22 horas e desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.